Traje de Gala. Adilson Barbosa recebendo seus convidados e transmitindo grandes emoções nas noites de quinta-feira, das 21 às 22 horas, na TV Cidade. Você é nosso convidado. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. TV Cidade apresenta Transparência, programa versátil em traje de gala. Entrevistas especiais com celebridades, gente simples do povo, variedades, temas diversos, musicais compondo a sua noite. Você é nosso convidado. Boa noite. Estamos chegando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala pela sua TV Cidade, canais 3 e 3 digital e 99 analógico, NET. E nesta noite, até para participar também, homenagear o centenário do Esporte Clube Taubaté, 100 anos, hein? Olha que maravilha, 100 anos, o Taubaté completa agora dia 1º de novembro. E até para homenagear o Taubaté, não só o programa, como a TV Cidade também presta essa homenagem para o Taubaté. É uma pequena homenagem, mas é uma homenagem. E na noite de hoje, nós estamos recebendo aqui dois atletas do Esporte Clube Taubaté, dois atletas importantíssimos, e que vivenciaram toda aquela grande final de 1979. Primeiro os dois, né, estão aqui. Pedi até para o Marquinhos, depois, à medida que eu vou falando, já colocar os dois para nós para apresentar. Está lá, do meu lado aqui, né, porque bem do lado esquerdo aqui, né, ali não vai dar muito pelo lado esquerdo, mas tudo bem. Aliás, ele jogava pelo lado direito. Bom, do meu lado aqui, o Carlos Alberto Moreira. A gente fala isso, quem é Carlos Alberto Moreira? Nossa, não me lembro desse cara nem nada. É o Banha, é o nosso querido Banha. Jogava ali como lateral direito, ala direito, enfim, pelo lado do Taubaté. E do outro lado, o Francisco de Assis Mendonça. Também ninguém sabe, quase ninguém sabe, pelo menos por aqui quase ninguém sabe. A não ser o pessoal que trabalha com ele e tudo mais, né? É o nosso Piorra Mendonça, mais conhecido como Piorra Mendonça. Os dois foram importantíssimos no esporte do Taubaté durante muito tempo. Durante muito tempo eles foram tremendamente importantes no clube, no esporte Clube Taubaté. E principalmente naquela grande final que aconteceu lá no Parque Antártica, final de novembro, em que o Taubaté venceu o São José por 2-1 e se sagrou campeão, ascendendo a divisão maior do estado de São Paulo naquela oportunidade. Então eu quero ter o prazer, a honra, a satisfação, e são amigos nossos, né? São grandes amigos nossos de longo tempo. Apresentar aqui do meu lado, aqui então, o Carlos Alberto Moreira Banha. Tudo bem, Banha? Grande abraço. É um prazer. Obrigado pela presença. Tudo bem? Eu agradeço. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Nós temos muito que conversar hoje. E o Francisco de Assis Mendonça, o Piorra Mendonça. Nós vamos procurar chamar o pessoal de Piorra e de Banha, porque é assim que é mais conhecido. Piorra, tudo bem? Grande abraço. Honra tê-lo aqui conosco no programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E vamos falar um pouco do Taubaté, né?
de uma maneira global, né, a vivência aqui no Taubaté, deles um pouquinho também, da onde que vieram e tal. E o programa vai, logicamente, alguma coisa apresentar aí para emoldurar um pouco o programa Transparência. Eu queria, nesse início de programa já, viu, Marquinhos? Nesse início de programa, depois a gente vai comentar em cima disso tudo, mas é fazer aqui prestar uma homenagem ao Esporte Clube Taubaté, lógico, também aos nossos dois convidados. Mas nesse início, até apresentar uma produçãozinha que a gente fez, um trabalho que nós fizemos, e apresentando aqui alguma coisa sobre o Taubaté e sobre aquela grande final de 1979. Depois a gente fala em cima disso. Tudo bem, Marquinhos? Já está divulgando quem seria, talvez, o finalista do campeonato, né? Que seria São José e Santo André. Sabíamos que o São José realmente era uma equipe forte, mas nós estávamos indiferentes a isso, porque nós sabíamos também da nossa condição. Se alguém falava alguma coisa, não era da nossa boca, não era de fora, que a gente sabia que os 4 times que chegaram ao quadrangular tinham chance. Povo de Taubaté. Em Amauri, prendeu o Banha e o Cleto para não deixar apoiar e botou um homem especificamente para marcar o Piorra, que era a cabeça do nosso time, né? Dificultou bastante. E aquele gol acabou saindo no abafa, na raça, né? Então estava um dia chuvoso, se eu não me engano. Eu peguei, a bola viajou, ela pegou na canela, acabou entrando. Ganhamos o jogo. Lateral para o Taubaté movimentar. Cleto para o movimento. A passagem, o cruzamento, o ponteiro, é o gol do Taubaté, Amauri. Complemento, sem chance para o goleiro Mário. Nós começamos bem o jogo, nós tivemos a felicidade de fazer o gol logo aos 3 minutos de jogo, né, cara? Tivemos um lance espetacular do Piorra. Eu recebi um arremesso lateral do lateral esquerdo Cleto, e eu fui com essa bola para a linha de fundo, passando ali, me parece, nada menos que uns 3 atletas do São José. O Piorra foi na ponta esquerda, cruzou a bola para o Maurino do lado direito. E eu tive uma felicidade de acertar uma cabeçada que foi, depois nunca mais. Quando eu pisei no gol e até você se enquadrar no jogo outra vez foi um pouco difícil, tanto é que houve alguma desestabilidade. Falou, agora eles vão ter que correr dobrado. Toque para Nelsinho. Ele enfiou para Niltinho. Foi na linha de fundo, cruzou. Na sobra. Tata perdeu, Tata. Tata. Pode cruzar lá no meio. Tio Marino foi na bola. Olha. Bola perigosa. Entendeu a jogada faltosa do Ari sobre Niltinho, marcando a penalidade máxima aqui em Parque Antártico. Naquele momento era um momento bom para nós tinha crescido em produção. Mas é claro que o pênalti pelo árbitro, né? Até a cobrança, nós estávamos assim extremamente atentos. E na hora que saiu o pênalti, autoriza José Assis Aragão. Preparado Darcy, tocou, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro Wagner! O Wagner defendeu. E jogou com o Darcy, né, que é o zagueiro que bateu o pênalti, fez lembrar, né? No momento ele chegou próximo e falou, você já sabe como é que ele bate, né? Ele para e bate no seu canto direito. Então eu falei pro Wagner, ó, pode até ser que ele mude, mas vá nesse canto aí. paradinho. O Wagner não se mexeu, ele bateu, o Wagner foi e defendeu. Perdeu a penalidade máxima, camisa 4, Darcy. Continua no Parque Antártica. Houve uma confusão. Agora, ou gozaram o Darcy, ou atrapalharam um pouco o Darcy ficou um pouco revoltado. Aí o Tonhão chegou no ouvido do Darcy e falou assim, isso é ruim, isso é grosso. Aí ficou de boca lá, o juiz, o Tonhão, não sei o que, papai. E o juiz foi em cima do Butor. No caso, tinha que ir em cima do Tonhão. O Darcy saiu correndo atrás do Antônio Carlos. E aquilo deixou ele desesperado, ele ficou louco. Porque era a chance dele fazer e botar a gente para correr.
Vai sair cartão. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Expulso o ponteiro Nenê é 1. Nenê é 1. E o outro... Exatamente, ele vem saindo. Expulsou um jogador do Taubaté também, hein? Taubaté, Nenê. Não, ponteiro Betinho. É, Betinho. Aliás, não é Betinho, é Nenê. Bom, Nenê... Como é que foi aí, Betinho? Agrediu 3 vezes com 3 socos, gente. Quem? O lateral, pomba. Agora o Bandeira disse que eu revidei. Mas ele me atingiu 3 vezes. O cara deu sem bola lá. Agora vai expulsar a mim? Ele vai sempre defender o lado dele, né? Eu vou defender o meu, mas desde quando começou o jogo, nós dois já estávamos ali. Inclusive, não foi nem o juiz que viu a discussão nossa. Quem viu a discussão nossa foi o Márcio Campos Salles, que levantou a bandeira quando saiu um escanteio lá e chamou o Aragão antes de cobrar o escanteio. E cochichou com o Aragão já veio e já expulsou. Expulsou o Nenê primeiro e expulsou eu por segundo. Quando há discussão entre os dois, papai, ele podia até advertir os dois, né, e deixar. Aí no vestiário, quando virou o jogo, aí ficou o Oscar Amaro assim, ó, sai Amauri e sai Betinho, né, que a gente tem que tirar um atacante. Aí o Oscar Amaro, com a inteligência dele, ele tirou o Betinho, que era o ponto esquerdo, e colocou o Julião no lateral direito. Fecha um pouquinho mais o meio do campo e tem a liberdade de ir à frente, né? Tentativa de Tião Marino. A sobra de Amauri. Tentou para Antônio Carlos, devolveu o Darcy. Vem cartão aí. Reclamação, cartão vermelho. Tião Marino. Tião Marino é um centroavante. Muito rigoroso mesmo. E atrapalhou em demasia o São José. Preparado o Fidelis para a cobrança. Lá no meio. Subiu Tata, melhor Botu. Sobe Cleto. No desvio a bola caiu com Ademir Gonçalves. Levou, falta. Olha que boa chance tem o São José ali no meio. Se você trabalha sempre, né? Você treina, você tem uma vida sacrificada para poder nesses momentos decidir, ter o poder de decidir. Autorizado o Tata, tocou. É o gol do São José. Tata. Número 8. Empata a partida no estádio Palestra Itália. Eu marquei a barreira e me preocupei com o canto da barreira. E alguns jogos que eu cheguei a ver Taubaté, que nós jogamos, eu via que ele saía antes da bola. Formava a barreira, batia no canto do goleiro, quando o goleiro saiu, ela entrou no canto dele. Deu uma esperança muito grande para o São José poder virar o jogo. Pode ser um bom contra-ataque do Taubaté. 1-1 o placar. Ademir. Aliás, Amauri. Amauri cruzou, Antônio Carlos. Pode virar. China. Travou a tempo Ademir Melo. Julião na briga ali. Ganhou a parada. Julião virou. China. Que bela bola. China. Fidelis ali acabou perdendo. Abertura para Amauri. Lançou para China. Amauri. Defendeu o goleiro. China. Boa jogada de China. Saiu o goleiro na sobra. China, Antônio Carlos. Tocou, defendeu Antônio Carlos. É o gol do Taubaté. Antônio Carlos. Número 9. Amplia o placar no estádio Palestra Itália. Taubaté passa à frente no marcador. Uma jogada do Chile, saiu do lado direito, driblou 2-3, já aí pela intermediária. Foi atropelando, foi levando. Deu aquela confusão. Essa bola, ela alçou e nessa altura veio na cabeça dele. E com um toque de cabeça ele conseguiu tocar pro Antônio Carlos. Do jeito que ele estava de... Passa de centroavante com faro de gol. Difícil, Beto. Final de partida, gol chorado, espremido. Olha, naquele momento, sabe, foi desagradável mesmo pra gente. Atleta, sabia que com 9 ovos não conseguiríamos reações. Torcida do Taubaté apreensiva com esta descida do São José. Baitaca virando. Impedimento. E atenção, deve terminar o jogo. Pega a bola, Aragão, perdeu!
Quando o Aragão pegou a bola que levantou, a gente falou, agora acabou e acabou mesmo, que ninguém roubava mais. O título já era nosso, pô, não tinha mais jeito. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu corria para a torcida, se eu abraçava os jogadores, se eu procurava um parente ali que estava indo assistir o jogo. Nossa senhora, a emoção foi muito grande. Tudo que estava atravessando. Cima do time que você acabou de sair, não tem coisa melhor. Eu devo muito a São José. Eu fui muito bem tratado pela torcida, pelos diretores, pela imprensa. Então, eu não me arrependo. Mas eu gostaria de ter sido campeão com o Taubaté. Eu ainda brinquei com ele. A cidade e todo mundo que a gente ia encontrando, a gente ia festejando, gritando. Até Country Club. Com nós jogadores não houve nada, ficou tudo. A torcida nossa que tinha vindo na frente já tinha comunicado à polícia que estavam atirando pedra ali no viaduto de São José. Aí a polícia lá de Jacareí, lá, a viatura da rodoviária lá, escoltou 2 carros na frente e 2 atrás do nosso ônibus, nós passamos tranquilo. Nós chegamos por volta de 3h30, 4 horas da manhã. E o que é mais emocionante, a Avenida JK ali, da antiga delegacia, lotada, de fora a fora. E a cidade Aparecida. Mas o espírito de irmandade era tão grande, que falou assim, não, se um de nós fez a promessa, vamos todos. Vamos lá, cumprimos a nossa promessa que tinha prometido. Trouxemos uma Nossa Senhora de lá, teve torcedor que foi junto com nós, teve vários torcedores que acompanharam nós. Foi a noite toda andando, só que o Buzuca até hoje não foi, ele está devendo a promessa. Eu dizia para ele, assim, você é o falso profeta, porque você fez a promessa e acabou não indo. Mas na verdade ele estava machucado, ele tinha tido um estiramento muscular, né, e o doutor achou por bem ele fazer o repouso. Com o Taubaté ganhou o direito de disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista de 1980. Vestiram a camisa do Taubaté, como o Pé de Anjo Basílio e Alfredo Mostarda. Mesmo depois de sair da elite do futebol paulista, na segunda metade dos anos 80, os torcedores jamais vão se esquecer dos jogadores que marcaram seus nomes na história do clube. Tá bonito. Uma entrevista que o futuro Raimundo do Carnaval estava fazendo. Esse aqui ó, foi o pior preparador físico nosso, que era trairão. Ele ia de bicicleta seguindo nós, mas só que nós matava ele. Nós dava bicho pra ele, viu? Nós dava bicho pra ele, que nós matava ele de raiva dele. Vocês estão esse pouquinho? Desde a hora que ele chegou, que tá com essa lá. Por todas as barreiras, o azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira que a torcida conduz tem em seu emblema nosso espírito de luz. No novo alve azul, a ordem é lutar, e de norte a sul vai sua garra mostrar. Está aí uma produção que nós fizemos aí para relembrar, gostoso, olha, lembrança maravilhosa, tem muita coisa para falar. Então, em cima disso também, nós vamos aproveitar aqui e conversar com 2 expoentes que tiveram naquela noite, não só naquela noite, durante toda a trajetória, essa jornada do esporte com o Taubaté, que culminou com esse Taubaté subiu 54 e 79 para a primeira divisão. E está 2 aqui que participaram diretamente, que é o caso do Banha e também do Piorro. Bom, foi uma montagem que nós fizemos, né? Exatamente para relembrar um pouco, é gostoso isso, né? O Piorro, a Banha. Agora vocês fiquem à vontade aí, que é o problema de vocês. Trabalho bonito, né? Fizemos uma montagemzinha lá. Ótimo, nossa. A cidade merece, né? Merece. Sempre é bom lembrar, né? Essa recordação, sem dúvida. Foi um momento inesquecível, né? Vem cá, mas o Diantinho chorando demais. Cuidado, meu time. Você ficou com dó dele, pai? Ele escolheu o time errado, né? Teve um cara que falou aí. Eu tive a felicidade, né? Mas era um craque, né? Não podia. Eu tive a felicidade que eu conheci ele, porque eu, graças a Deus, acho que eu tive uma conquista muito gratificante na minha vida, sendo 2 vezes campeão pelo Esporte Clube Taubaté, né? Em 75, torneio de integração do Vale, invicto, e depois em 79. Então, graças ao bom Deus, eu faço parte desse centenário e com maior orgulho. Eu acho um dos jogadores que é bicampeão, mas que não tem nenhum.
eu me lembro que eu conheço o Esporte Clube Taubaté, não tem. E eu conheci o Niltinho porque eu vim da Várzea. Eu sou nascido e criado aqui. Quantas vezes? Não, joguei contra ele. Contra, mas amigo, eu já sabia como que ele jogava, como que ele não jogava, isso aqui. Só que ele jogava mais de lateral esquerdo. E você marcando ele naquela Não, ele estava de meio esquerdo, ele estava no Nenê. Ele jogou no Nenê que veio. Mas ele caía lá então, caía, porque eles faziam aquela troca, né? Eles já estavam acostumados com o campeonato. Eles faziam aquele revezamento, era um time forte. Só que o nosso era melhor, né? O único mal do São José e do treinador deles, né, foi dirigir uma palavra inocente, né, para o nosso treinador, que ele não sabia o potencial que nós teríamos, nós tínhamos também, né? Falar que o time do senhor Oscar Amaro, que era o nosso grande xerife, não tinha ovos para fazer omelete. Depois nós mostramos no final do campeonato para ele, né, quem é que tinha os ovos. E ainda sobrou sobrou bastante ainda. Sobrou muito ainda, para poder dividir com eles. Só que nós não dividimos para eles não, nós pegamos tudo para nós. Deixamos eles lá chorando à vontade aos magos dele. Disseram que eles eram campeões, né? Eles iam para a final. Você ganha na véspera, né? Nunca. Mas era um timaço, né? Mas a gente, você sabe. Só que o nosso era mais forte. O nosso grupo, nós humildemente, nós soubemos respeitar todos os adversários. O campeonato foi longo. Era o ano todo, que não existe hoje. Né? Não existe hoje faz um campeonato de 2 meses. Eu até diria, né? Banha, nós estamos acabando com o futebol brasileiro. Quem movia, quem revelava era o interior de São Paulo, hein? Interior do Rio de Janeiro, de Minas. Você acompanhou nós como repórter, não acompanhou? Não, comentarista. Comentarista, então. Eu fui sempre comentarista, naquela época, era o Pedro Luiz, o Germano Drummond, na difusora. E o Macir dos Santos, que fazia parte da difusora e parte do Vale Paraibano. Agora, depois tinha Cacique. Ontem eu estive até junto com o Getúlio, que ele foi homenageado lá pelo Pano. Eu estive lá e tal. Getúlio. E o Ariovaldo também foi muito mais. Também. Mas então, lá na Cacique trabalhava o Getúlio, o Samir de Barros e o que era o comentarista, agora, perdão, deu um branco agora aqui de momento, mas é o Lúcio Borges do Couto, que era o comentarista na época. Difusor. E eram duas equipes que trabalhavam assim, a gente às vezes viajava junto, quando não viajava... Porque as viagens que nós pegávamos eram longas demais. Votuporanga, quando nós fomos, em Barretos, pegava um palmo no mapa e ia jogar lá, né? Pelo amor de Deus. Só que a gente ia, né, com respeito, né? Que nós perdemos, acho que foi 4 partidas. 4, não tenho certeza, foi 4 que nós perdemos sempre. Perdemos São José a segunda partida em casa, um gol de peito do Butu. Depois perdemos para a Esportiva lá, 1-0. Perdemos para São Carlense lá e perdemos para o Santo André no quadrangular final em São Caetano. Mas aqui a Esportiva nós ganhamos na primeira fase classificatória, antes da classificação. Nós perdemos para a Esportiva lá de 1-0. A primeira fase. Perdemos aqui para o São José. Perdemos para São Carlense lá, que senão nós não saímos, já saímos disputados. E o Santo André. Isso é bom você lembrar, porque eu não lembro, sinceramente, eu não lembro desse jogo com o Guará. Foi Guará, lá em Guará. 1-0. Perdemos lá, 1-0. A gente lembra muito dos 3-0 já no quadrangular. Depois já foi o quadrangular, que foi o primeiro jogo. 3 gols de Antônio Carlos. 3 contra crucificaram o Tonho. Não. E aqui ele pegou para caramba. Eu joguei com o Tonho no Santo André, nossa. Não, mas o segundo jogo aqui ele pegou muito. Porque não dava nada. Nós fizemos aos 43 minutos. A bola com a mão só. Agora, aquele jogo aqui também no quadrangular, que o Maurício fez de cabeça 1-0, aquele também foi terrível, hein? Nossa. E o Henricão já estava como técnico do Guará. Era o técnico do Guará, o Henrique. Você está lembrando bem esse jogo? O Henrique veio aqui com um goleiro e 10 zagueiros. Aí quando estava 0-0, aquela dificuldade, os jogadores do Guará dizendo que estava ganhando uma gratificação do São José, que era normal para ganhar do Taubaté. Nesse inteirinho, a Maurinho vai lá e faz o gol. Eu cheguei no banco. Final do jogo. Eu cheguei 46 minutos. Aí faz a gente lembrar, né? Eu cheguei no banco do
Guaratinguetá e disse pro seu Henrique, bota mais um zagueiro aí. Ele saiu correndo até acabou o jogo. Eu lembro disso. Seu Henrique, põe mais um zagueiro, ele só empata o jogo. Ele saiu correndo atrás do jogo. E ele era forte. E eu sabia, na verdade, meu amigo, né? Eu sabia. Estava chovendo muito. Eu sabia, Banha. Eu sabia, não. Todos nós sabíamos que o Guará. Que ele vinha para tirar o empate. Não é esse. Ele sempre complicava. Ele sempre complicava a vida dos times. Até no final do jogo, né? Aí eu falei, tem que acabar esse jogo aí. O Henrique veio atrás de mim. Deixa eu passar para vocês, o Irineu Clemente, que vocês conhecem muito bem, está aqui dizendo, manda um abraço para o Banha, o Piorra. Lembro que em 79 tocou com o Banha, Mauri, Wagner, no palco do Salão Social do Taubaté, no Carnaval neste ano. Sentiu-se honrado de desfilar no Boêmio da Estiva com o Banha. Tá aí, Banha. Tá aí. Muito obrigado. Um abraço lá para o Irineu Clemente. Muito obrigado, Irineu. Não perde o programa, Transparência. E ele já sabe o que eu vou falar para ele. Aquele pandeiro aí, não deixa não esfriar, não. O pandeiro é muito bom. Bom, sambista bom. Viu, Banha? A família é Clemente, né? Clemente é de tudo, músico, né? E ó, se eu não me engano, no palco lá do Esporte Cultural até Branco, foi quando a Portela ganhou um carnaval, uma música, as ondas do mar. Nossa, mas foi muito lindo. Paulinho, Cidinha, tudo lá. Um abraço, Irineu, de coração, todos nós aqui. Nós vamos aproveitar, nós já estamos aí já no meio do programa, é que nós fizemos questão de apresentar esse histórico do Taubaté para relembrar os nossos telespectadores, todos aqueles que acompanharam e tudo mais. Mas aqui no segundo tempo, nós vamos que nem no futebol, né? Primeiro tempo, segundo tempo. Só não tem prorrogação. Não tem prorrogação. Não, prorrogação não. Só se o Marquinhos deixar, mas ele já me falou que não tem jeito, não vai dar, porque ele tem que chegar cedo em casa hoje, tá? Bom, mas tudo bem. Nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco nós voltamos, aí nós vamos contar um pouco a história do Taubaté, falar um pouco mais desse jogo, falar do choradeiro do nosso querido Niltinho, né? Do grande jogador, mas é aquilo que você falou. Na verdade, a gente queria ele junto com a gente. Imagina. Não deu certo cobrando de contrato. Foi uma chance que ele teve, né? Ele foi para uma grande equipe. Ele jogou com nós em 78, 76. Mas deixou amigos aí, ele deixou amigos. Ele foi até hoje. Isso é normal. Hoje a gente vê o atleta joga num clube, num campeonato, no mesmo campeonato ele tem outro. Verdade. Eu queria, antes de ir para os comerciais, Marquinhos, só lembrar que esse programa e todos os programas de transparência, eles estão sendo agora reprisados todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas. Uma hora do programa, então 17 às 18 horas. O programa é quinta-feira, das 21 às 22, todo mundo sabe disso. Agora, nós vamos ter esse programa reprisado todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas. Tanto é que o Banho e o Pior vão querer, lógico, assistir para ver como é que foi a participar. Se aqueles são tão bons como eles foram jogando mal. Nós vamos para o nosso comercial e daqui a pouco voltamos. Ser, viver, compartilhar momentos, seguir diferentes caminhos, adaptar-se, continuar à frente, desafiar, não ter medo de um novo ciclo, avançar, criar, modernizar-se, transformar-se, inovar, questionar as verdades, buscar novas respostas, estar junto de quem busca qualidade. Eu sou o Unital. Vestibular de Verão Unital 2015. Inscreva-se. unital.br 0800 557255. Transparência, o programa versátil em traje de gala. Adilson Barbosa recebendo seus convidados e transmitindo grandes emoções nas noites de quinta-feira, das 21 às 22 horas, na TV Cidade.
Você é nosso convidado. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé. Sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Estamos voltando com o programa Transparência pela sua TV Cidade, canal 3NET e canal 99 Analógico NET também, TV Cidade Taubaté. E hoje nós estamos aqui recebendo os nossos queridos amigos, porque durante toda essa trajetória nos tornamos amigos. Pior que veio de fora, acabou ficando em Taubaté e eu ganhei aqui mesmo, né? É o único, né? Mineiro. Bebeu água da bica do Google. Bebeu, jogou no Atlético Mineiro. Claro, é verdade. Não só no Atlético, como outros Cruzeiro, América, Seleção Mineira, né? Não, teve um outro clube lá também que você jogou. Vila Nova, campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro da Série B. Olha aí, tá vendo? E onde eu iniciei a minha carreira profissionalmente, né? Mas acontece que eu percebi que Taubaté era uma boa cidade, bem localizada. Procuraram você lá ou você acabou vindo? A história é bonita, né? Eu estava em Goiânia, jogando pelo Atlético, e lá pediram a contratação de um ponta esquerda. Eu indiquei o nome, Silvinho, jogou comigo no Vila Nova, era do Atlético Mineiro, inclusive. E o Atlético foi e comprou o Silvinho. Depois o Silvinho veio para Taubaté. E nessa vinda, o senhor Henrique Passo, muito esperto, inteligente, precisava de um meia esquerda, nato, né? Que coordenasse o meio. E perguntou para o Silvinho: você não conhece um meia? Ele falou: eu conheço o Piorra. Está em Goiânia, né? E passou meu telefone para o senhor Henrique. O senhor Henrique me ligou, eu estava fazendo faculdade de Educação Física, estava na semana de prova. O senhor Henrique disse para mim o seguinte: olha, eu conheço você de nome, tem grandes informações suas, até de Minelli, aquele grande treinador que nós tivemos. Mas acontece o seguinte: eu não sei como você está, eu quero você aqui, vendo você treinar. Eu falei: não tem problema. Eu fui na faculdade, conversei com a direção, pedi que transferisse as minhas provas finais, e eles assim fizeram, né? E eu vim para Taubaté. Com 20 minutos de treino, o senhor Henrique mandou eu subir e assinar o contrato, né? Então só histórias, né? E sabe que o Henrique foi, se não me engano, técnico lá de Goiânia, né? do Atlético Goianiense. Não sei se foi, uma época ele foi, sim. Eu me lembro disso. Esperto, né? Acho que ele estava por aqui. Aí ele teve informação, mas não sabia como eu estava. Eu falei: não, senhor Henrique, tá certo. Deixa aqui, eu vou sim. Tá certo. Olha, tem um tema interessante. Eu discuti muito com o Pedro, meu amigo Pedro, companheirão de rádio. Até para que vocês saibam, o pessoal da Câmara Municipal, lá, o pessoal lá da parte. Só lembrando, olha que felicidade, depois de tudo isso, né? Os trabalhos que eu fiz com a garotada de Taubaté, com o profissional do Taubaté. E como técnico? Não, eu recebi um título de cidadão honorário de Taubaté. Olha. Ainda não recebi, né? Não me entregaram ainda, mas que votaram a favor, sim. Maravilha, maravilha. Então, mas o pessoal da Câmara, o Pedro Rubinho, lá, o Ângelo, enfim, a menina, o pessoal todo, tiveram lá na difusora fazendo um trabalho com a equipe que trabalhou lá. O Bonani, narrador, e eu comentarista, Pedro, Germano e Moacir, repórteres. Né? Fizeram um trabalho e nós tivemos um bate-papo. E nós vamos ter também, no último programa agora, de outubro, a presença do Pedro, do Germano,
o Bonani, o Moacir não sei, porque o Moacir parece que está, não sei se está viajando, não consegui falar com o Moacir ainda. Enfim, a gente vai ter na última quinta-feira de outubro também um bate-papo nesse sentido. Foi um negócio muito bem feito que eles fizeram, gostei da ideia e a gente vai reprisar. Mas tem um tema que eu sempre discuti com o Pedro, e não é, a gente que jogou bola também há muitos anos atrás, a gente nota alguma coisa, tem mais sensibilidade nesse sentido. Então eu costumava dizer que para mim o melhor time era o Taubaté, por uma série de fatores. Uma série de fatores. Primeiro, a raça, a vontade, a determinação. Agora, e o futebol também, o time em si. A técnica, né? A técnica, tudo. Você pega esse menino que está do meu lado aqui, o lateral, que tinha facilidade de jogar dos dois lados. Apareceu lá e cruzava bem, né? Cruzava bem. Obrigado. É verdade. Falei que ele nunca deu pontapé. Não, mas sabia dar, não machucava ninguém, sabe? Você pega lá um Botu com aquele peitão dele, mas sabia jogar futebol, nossa mãe. Mas o tema é esse, gente. Eu até queria que vocês opinassem um de cada vez aí sobre exatamente isso, porque se o São José no papel podia até ser o melhor time, mas dentro de campo não era exatamente. O time nosso começava, primeiramente, é que nem uma orquestra, não é? Então, graças ao bom Deus, o seu Henrique Passos foi, né, feliz na contratação quando trouxe o Piorra, porque o maestro estava ali, de volante ou de meia. Mas quando ele estava de volante, ele comandava a orquestra melhor ainda. E o gol saiu de meia, né? Porque ele dava oportunidade, como ele falou, tanto os laterais, o Cleber é o que apoiava menos um pouco, mas dava para quem ia para a direita, mas dava sustentação, alimentava os outros dois B quando jogava, que era Torinho, Tânia e China, e aonde encostava Antônio Carlos com a Mauri, Betinho, Hino e o time saía. Então, aí quando a música tinha que abaixar, o maestro voltava e chamava, vamos começar aqui de novo. E a música tocava, de acordo com o que a gente era. Então, acho que isso fez com que o nosso time, tanto é que você vê, o time Taubaté começou com umas equipes e terminou com outra. Nós tínhamos 20, tinha dois meninos também que entravam, fez parte de nós, que era o Valdir Japonês e o Luciano Cobrinha, veio. O Bellini veio dos dois, do Corinthians. O Valdir Japonês e o Luciano Cobrinha, filho do Miro, que jogou quando era na Eletro, o time. E veio o Bellini como lateral, coitado, teve por infelicidade, teve uma condição de pé, que ele veio já machucado. Mas e nós fizemos o quê? Fizemos uma união que todo bicho que nós ganhava, nós dividia com todo mundo. Nós fazíamos uma rata, quem estava ali, nós dividia igual. E tem um detalhe, o bicho era grande. E nós jogávamos ele no ônibus também, no carteado. Assim, eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho isso em mente, ninguém joga futebol sozinho. Não. Eu tenho a ideia, né, Banha, que tem que se complementar. O que eu sei fazer, o que eu fazia dentro de campo, era uma característica, um dom que eu tinha. O que o Banha fazia, eu não sabia fazer. E assim sucessivamente. Acontece que dentro dessa conjuntura, um completava o outro. É onde funcionou a coisa. Né? Como eu ia realizar uma função do Antônio Carlos? Jamais. Né? Do goleiro, do China, né? Do China. Aí o que acontece? Você pega todos os valores individuais, onde se formou o conjunto. O conjunto foi imbatível. O Banha citou bem aqui, nós perdemos 4 jogos num ano, era campeonato de um ano, não era de longo. Não era de uma semana. E longo, e de volta, e longo. Entendeu, Edilson? Então eu acho que tudo isso é que tem que dizer que realmente o Taubaté era o melhor. Eu queria apresentar. Pela campanha, pela individualidade que formava um conjunto. O Piorra e Banha, eu queria lembrar para vocês, só lembrar, porque vocês sabem, estivemos juntos, tá? Vocês sabem. Mas nós que fizemos o trabalho e contamos essa história, porque cabe a nós da imprensa, a vocês rica, também. Né? Rica, né? Rica, uma equipe boa, uma equipe que até hoje, você falou de maestro, Bonani era o nosso mestre, até hoje. Bonani? Eu vi aqui nessa televisão a convite de Bonani. Não. Aí eu perguntei ao Bonani, mas por que colocar o meu sobrenome em Piorra, né? Para ficar Piorra Mendonça? Muito inteligente. Olha
Olha o que ele trouxe que eu não Foi sabia. verdade. Ele disse para mim o seguinte, Adilson, ô Piorra, você chegou aqui com o apelido Piorra, mas eu achava o seu futebol muito bom para ser só de Piorra, tinha que ser Piorra, nome da existência. É verdade. Eu lembrou Jorge Mendonça. Ele era palmeirense. Mendonça. E o meu sobrenome é Mendonça. É. Mas ele era palmeirense. E tinha lá o Jorge, que era um craque. Então ele entendeu que também eu me aproximava de um Jorge, pela inteligência, pela dinâmica do jogo, e associou, Adilson. Não, eu achei muito bom. O Bolani cria muito, o negócio de catedrático. É natural, Foi ele que colocou, é. colocou em mim. E o programa, o nome do programa é seu? Não, é transparente. Esse é a minha mulher que colocou. Olha, mandar um beijo para ela que está lá assistindo. Eu acho que ela foi muito feliz na história. Não, foi. Parabenizar ela. Como aquele que você... Dona Marlene, parabéns pelo nome. Você. Bom, ela buscou fundo, né? Ela foi professora há muito tempo, então ela tinha que Isso ser. deve ser a nossa vida, né? Transparente, né? Sua do banho. Mas eu queria lembrar para vocês, só lembrar, porque vocês sabem, alguns detalhes importantes, mas eu quero sintetizar o mais rápido possível, porque eu quero que vocês falem mais. Mas eu não posso deixar de lembrar isso aí. Então eu peço até licença aos nossos telespectadores. É o seguinte, eu até fui formando a sua equipe, Pior já estava aí, Banha estava aí e tudo mais, mas aconteceram alguns fatos que foram complementando e fizeram aquela orquestra que o Banha acabou de falar. Por exemplo, o Butu veio para cá, muita gente não queria o Butu, e muita gente de São José não acreditava nele. Ele veio para cá e o Pepe perguntou a mim e perguntou ao Bonani se devia contratar o Butu. E nós falamos que sim, que trouxesse, porque o Butu era um jogador bom e que ia acertar aqui no Taubaté. O Buzuca chegou como? Chegou de uma coisa inesperada. O Brasil Natalino, grande presidente, que tinha conhecimento com um empresário aí, uma pessoa de vendas de vestido de noivas, conversando com ele, ele falou, olha, tem um zagueiro lá que mete medo. Ele era de Poços e tinha uma loja aqui. E ele mete medo até no Reinaldo, que era do Atlético, o Rei Reinaldo. Aí o Brasil falou, traz esse homem. Trouxe, o Buzuca caiu que nem uma luva. E além de mais tinha lá o Ari. Mas o Buzuca chegou. China também já tinha chegado. Também perguntaram, e o China? Então traz o China foi do Atlético Mineiro, jogou pelo Guarani, baita jogador, traz. Chegou e entrou com uma luva, né? E mais um detalhe importante, aí é uma questão até tática. O Taubaté tinha um volante que era o Paulão, que estava ali jogando. Houve um problema com o Paulão, né? E o Paulão acabou não podendo continuar ali. O que aconteceu? O Toninho Tânio e o Antônio Carlos faziam um revezamento às vezes, né? O técnico colocava. Com a saída do Paulão, o Piorra passou a jogar de volante. Estou dando de comentarista mas agora. Isso me trouxe um grande problema, mesmo. Não dá bem pra rir, eu vou te falar depois. Não, tudo bem, eu só vou completar, você fala. Aí o Piorra passou a jogar de volante e o Toninho Tânio entrou na meia. Aí ficou a linha Mauri, Toninho Tânio, o Antônio Carlos, o China e o Betinho. Olha que linhaça, né? Não é? Tem aquela coisa de linhaça, mas estou falando linhaça, espetacular mesmo. Uma linha de atacante, né? Linha de atacante maravilhosa, fantástica. Aí acertou tudo. O Wagner assumiu a posição de goleiro mesmo, porque tinha o Alfredo. O Alfredo deu uma brecha, né? Deu uma brecha e ele tomou conta. E aí aconteceu, e esse time foi um timaço, gente. Por isso que eu costumo dizer que, para mim, o Taubaté era melhor. E quem jogou bola, jogou mesmo, sabe disso. Nossa, você vê, Adilson, as coisas como é que é interessante. Só para completar, que eu não posso deixar nem de dizer. Um fator importante no último jogo, a expulsão do Tião Marino e também a defesa do pênalti do Wagner. Sem dúvida. Foram primordiais. Sem contar a expulsão minha do Neném. Mas ali ficou 1-1, né? Você é melhor que ele. Uma coisa interessante que aconteceu, eu, principalmente, eu fui um cara que nunca joguei a toalha. Por mais polêmico que o seu Pepe achava que eu era da cidade, era tudo. Mas eu fui um cara que nunca fiquei cabisbaixo. Eu treinava nem sábado,
domingo, feriado, falei, uma oportunidade, vai vir, porque na esquerda jogava o Cleto e na direita jogava o Julião. E tinha vindo do São José também. São José também. Eu ali. Jogou. Eu falei, eu vou esperar a oportunidade. Você faz isso, jogar Julião pro banco, então, ele queria morrer, aí ele ficava pulando. Não, mas por uma infelicidade, no fim não foi o Julião, né? Por uma infelicidade do destino, o Cleto se machucou na rua com o Comendador de Souza. Lá em o Comendador Souza contra o Nacional. Quem subiu uma bola de cabeça e torceu o tornozelo, teve que ficar 30 dias. Mas lá em São Paulo você jogou pelo lado direito. Então, aí não, mas daí quando eu voltei, daí o seu Oscar Amaro voltou? O Oscar Amaro pediu pra mim, mãe, eu vou precisar de um favor seu. Eu falei, favor? Por quê? Falou, eu preciso que você jogue lateral esquerdo pra mim, que você ouviu o jogo, sei o que eu quero. Falei, por favor, não, eu sou funcionário do clube, eu tô aqui pra servir o clube. Aonde você me colocar, tá bom. Você joga pra mim na esquerda. Vai, mas se e não o Julião for, vai. Vai assim mesmo. Vai. Aí eu tive essa felicidade. E ainda O Cleto voltou, o Julião foi expulso, machucou, vai eu pra direita. Aí o Cleto vai. Aí eu não saí mais. Aí sempre que ficar no banco. Mas o Julião sempre entrava. E sempre, mas contra o Guará ele... E nunca ninguém, não, e um fator, nunca ninguém tirou. Pra você ver como é que era o respeito nosso entre nós. Não ficava satisfeito, Adilson, mas respeitava. E um detalhe importante, o Paulão era um ótimo jogador também. Era também. Quer dizer, perna forte. Nossa! Era uma passagem boa. Era um pitbull, né? Você lembrou do Paulão, nós temos que falar. Você lembra um jogo contra o ginásio? Pialense aqui. Aqui. Pialense sai na frente do jogo, 1-0. O contra dele. Isso que eu vou falar. Ele vai e faz um gol sem querer contra. E ele era o meia de volante e é o meia de ligação e ataque. Ele chega dentro do campo muito apavorado, né? Assim, a nível de índole, né? Preocupado com a torcida, com a diretoria, o que iam pensar daquele gol contra, né? Será que eu vendi o jogo? Jamais iria fazer isso. Só que ele chegou em mim e disse assim, Piorra, fica aí pra mim de volante e eu vou lá na frente. E ele empatou o jogo. E o golaço, golaço. Foi lá e ela deu na trave e saiu, rodou lá, ele saiu. Aí ele voltou, né? Lembra, ele voltou pra volante e nós ganhamos o jogo de 3-1. Agora, um detalhe importante também que a gente tem que lembrar, gente, com tudo aquilo que eu exemplifiquei, lembrando do detalhe do Wagner pegando o pênalti, o Marinho sendo expulso, a expulsão do Banha, eu acho que o Taubaté foi mais prejudicado, porque o Nenê não estava jogando bem, não estava fazendo nada, o Banha estava dando dó nele. Ele só reclamou que levou 3 cacetadas no Banha. Mas foi pouco 3. Não foi para contar. O futebol tem cada passagem, né? Interessante. Você tem que sentir bem em contar e sem. Hoje é bom, mas eu sofri por causa disso, sabe por quê? Então até subiu para a divisão especial. Tá? E o que acontece? Muitos treinadores, às vezes, gostavam de botar de volante. Então até contratou um atleta volante. E às vezes eles preferiam me tirar da meia e jogar de volante. Isso pesou muito para mim. Aí começaram a me emprestar para o Santo André, emprestar... São José? Eu cheguei campeão aqui com o Taubaté, com o Santo André, depois de ter sido campeão com o Taubaté em 79, 80, um belo de um campeonato, inclusive dando assistência para fazer um grande artilheiro que era Edmar, foi para o mundo, né? Foi. Só que eu sofri com isso, porque às vezes o treinador me voltava de volante. E o rapaz namorava a filha do presidente. Enquanto não me mandaram embora do Taubaté, não sossegaram. Mas não tem problema, né? Mas a gente sabe disso. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui depois de toda essa trajetória, campeão com o Santo André, 2 anos depois, um belo de um campeonato lá, né, em cima do 15. Eu cheguei aqui, eu tive que jogar sem menosprezo, porque lá tinha grandes jogadores também do Cruzeiro, só que não tinha perspectiva de subir, né? Eu tive que jogar. Você passou pelo São José também, né? Não. Aí, mas você teve lá como técnico. Aí, isso, eu tive que ir para o Cruzeiro. Voltei para o Taubaté e disseram assim, olha, você vai voltar, mas você tem que parar de jogar. Eu parei com 30 anos de jogar. Quem foi para lá? Eu tinha que dar espaço para o Toninho, senão eu não ia jogar. E quem foi para lá foi um belo campeonato com o treinador também, que não
Taubaté. Aí eu peguei, quando eu fui pro Cruzeiro, o China voltou do São José. E começou a ter dificuldade aqui também, sabe? Com o Cláudio Garcia e tal. Aí o China estava no último ano de faculdade. Eu falei, não, China, fica tranquilo, eu vou te levar para o Cruzeiro. E levei, e assim ele terminou a faculdade dele. Então, a vida é isso, né? Umas passagens interessantes. Não, tem muitas passagens. Aliás, o Piorra foi técnico, ele vai lembrar disso. O Piorra foi técnico do Taubaté naquela ocasião, o Taubaté disputou lá o quadrangular. Eu comecei a minha carreira de treinador no Taubaté. Foi, ótimo. Na divisão especial. Quando o Taubaté caiu, eu preparei um time forte, trazendo alguns meninos de fora, e os daqui eu fui preparando só em jogos amistosos. Quando o Taubaté caiu para a segunda divisão novamente, o time que nós montamos, através do professor William Beri e do Diniz, que montou um departamento forte, o Alberto da Tussan, esse time foi campeão paulista da divisão intermediária. Olha que chance nós perdemos, né, Wilson, de montar uma estrutura e revelar jogadores, né, porque foram vários revelados. Inclusive, o Capone saiu da nossa mão para o São Paulo, mas parou. Por isso que eu te digo, nós começamos ontem, o Taubaté, o futebol do interior parou. Eletizaram o futebol, né? Hoje você pega um campeonato do interior com 2 meses. Eu só queria lembrar o pior o seguinte. Teletânico do São Paulo. Dentro daquele quadrangular que o Taubaté participou, com o Mojimirim e tal, você era o técnico. Você era o técnico. E havia um detalhe. Mas essas histórias eu sei tudo. Eu sei o porquê o Taubaté não subiu. Não, tudo bem, mas isso é outra história. Eu não quero entrar naquele detalhe, eu quero entrar apenas num detalhe interessante. Eu conversava com o Pior, a gente sempre foi sempre amigos e tal, e eu naquela época estava na equipe da Universal de São José dos Campos e fazia os jogos do São José. Então, e o São José sempre jogava contra o time. Era o FM, né? Não, era a M mesmo. Lá era a M mesmo também. E jogava com um time que no outro domingo jogaria contra o Taubaté. Então eu conversava com o Pior e dava umas dicas para ele. Falei, olha, o time é assim, lembra disso? O time é assim, assado e tal. Depois a gente foi fazer a final do Taubaté, aquelas finais lá, daquele quadrangular e tal. Mas aquilo lá é um assunto que agora nem dá para discutir, porque... O importante hoje é o Taubaté, para mim, eu acho, assim, teria que ter um centro de treinamento. Teria que ter um clube social expandido, né? Eles passaram uma rua no meio do clube. São coisas também que deixam a desejar. Nós abrimos o caminho, né? Abrimos o caminho, colocando na divisão principal. Aí não aproveitaram isso. Ali há muitos anos, né? Fazia o quê? Já mesmo desde 64, não era? O presidente era o Ravani, né? Porque o nome do Taubaté... o Taubaté subiu em 79. Estava afastado desde 64, que era? Eu acho que mais ou menos por ali. Por aí. Acho que era 64. E daí, então nós chegamos... O Taubaté subiu em 54. E depois o futebol brasileiro chegou num patamar de perder 7-1 dentro de casa. Para com isso. Sabe por quê? Parou as revelações. É verdade. Né? Parou. Eu, por exemplo, quando garoto, eu vi uma fotografia da seleção brasileira, amarelinha, com um Zito, que eu tive o prazer de conhecer. Olha que felicidade, né? Lá do interior, conheci Zito, conheci Orlando, né? Aqui como treinador, o Coronel. Você tremia em ver uma foto de Zito, né? Não é isso? E guardava e nós vimos isso. Hoje, eu tive a oportunidade de ver o Zito. Eu sou favorável ao seguinte: tem que ir para a Europa para ganhar o seu dinheiro, ter uma vida melhor, mas foi para lá, não joga mais na seleção. É verdade. Entendeu? É isso mesmo. Porque acaba aquele elan, aquele calor. E tira o ânimo do pessoal. E quem fica, e quem falou, e os clubes de base hoje em dia não dão assistência. Você está falando isso, você vê a comunicação hoje, não é culpa da direção lá não, nem de Dunga, nem nada. Porque foi solicitado os clubes para não serem prejudicados com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, o Campeonato Copa Brasil. Então, só jogadores que estão lá fora. Só. Não vai. Mas é um acordo. Foi feito um bom centro, um acordo. Ô, gente, que pena. Olha, tem tanta coisa para falar, mas nós estamos aí praticamente... uns 10 dias aqui falando. Vai, uns 10 dias. Não, mas vamos voltar com outras histórias.
vamos contar com outras histórias. Eu quero aproveitar nesse final, porque também não dá tempo de falar mais nada, nós estamos em cima. Eu sei que o telespectador queria saber muito do Banha, muito do Piojo, mas não vai. Nós temos aí, em outros oportunidades. Um pouquinho falou, eu tenho uma vida tranquila, estável. Hoje vivo pela família. Você, Banha. O Banha foi inteligente. Parou de jogar futebol, foi para Volkswagen. Foi um componente do sindicato. E sou aposentado, estou aí, minha família também está toda eu tive a minha passagem como treinador, revelando o jogador, time profissional, depois isso me tirava da minha família, de repente o pessoal da Polícia Civil veio atrás de mim, lá eu tive grandes momentos no futebol, inclusive, talvez você não sabe, nós tínhamos os campeonatos regionais da polícia, eu era responsável pelo futebol, e é campeão que beleza. paulista do centenário da Polícia Civil. E tem mais, de vez em quando, lá no time da Difusora, ou no time da Sete, o pior é jogar com a gente. O Banha também, você entendeu? Mas jogou. E olha, deu para enganar junto com ele lá, viu? Disso eu preciso falar também. Eu preciso falar, eu fiz, talvez vocês não sabem, tá acabando, mas dá para falar. Dá. Eu fiz a cirurgia que o Pelé fez. Eu botei uma prótese no fêmur. Muito bem sucedido. Pelo Dr. Paulo Rischi, né? Paulo Rischi. Eu tive que ir para o hospital, o São Lucas, aí o médico lá me encaminhou para ele. Quando eu sentei na mesa para conversar com ele, o pai dele foi diretor de futebol do Fernandópolis, onde eu fui treinador. E o homem me operou, estou normal. Eu acredito até, mesmo com essa prótese no fêmur, ainda poderei brincar o meu futebol a nível de recreativo, né, com os amigos, não vai ter problema não. Aliás, só para encerrar também, como nós tivemos uma passagem pela imprensa de São José através da Rádio Universal, eu tive a oportunidade de receber até um prêmio lá do Zezinho Frige, né, do pai dele, através do filho Zezinho Frige, grande amigo, aliás, um carinhoso abraço ao Zezinho, né, que acabou nos homenageando lá em São José. Não foi só ele, não, o próprio presidente do São José, o Agostinho Soliva, que nós acompanhamos o São José também. Então é uma grande família e uma grande amizade que a gente tem. O futebol nos proporciona isso. Proporciona conhecimento. Olha que pena, nós vamos encerrar, viu, Marquinhos? Estamos encerrando, estamos em cima da hora, Marquinhos também tem mais. E o horário é esse mesmo, como eu falei, o Pior, das 21 às 22 horas, Pior e Banha. Mas nós queremos encerrar esse programa agradecendo vocês. Muito obrigado, deixa eu cumprimentar. Muito obrigado. Obrigado, uma honra muito grande tê-los aqui. Sempre é um prazer falar do esporte com o Taubaté. E além de mais, grandes amigos nossos. Que é importante, né? Aí, viu, Marquinhos, vamos ver se dá, só para a gente encerrar com essa música, uma música aí com a Beth, uma música aí com o Zeca Pagodinho, só homenageando vocês, encerrando o programa e fico na próxima quinta-feira, novamente, vamos falar de esporte. Vamos lá. Me cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver, tô cansada de chorar, não sei mais o que fazer, você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer, impossível não lembrar você. E você como está? Diga lá. Com o fim do nosso amor, eu também tô por aí. Eu nem sei pra onde eu vou. Quantas noites sem dormir alivia minha dor. E me faça, por favor, sorrir. Vem nos meus braços, vem nos meus braços, meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vem nos meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Leve esse
É tempo pra viver feliz. Vai, Madrinha, vai bonito pra nós. Me cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo